Olá! O entrevistado de hoje tem uma carreira para lá de interessante. Ele está há mais de 30 anos no mesmo grupo empresarial. Ele começou na área comercial do Grupo Folha, participou da criação de um grande sucesso, que é o portal UOL, e depois disso, do Audível. Eu falo hoje, então, com o CEO do Audível, Gil Torquato. Gil, obrigado. Prazer te receber aqui na nossa nova casa. Prazer é principalmente nesse programa que é o Leadership Academy, que a gente fala com grandes líderes da indústria de TI no país. E eu queria começar com uma pergunta que é o seguinte: você começou uma carreira, construiu essa carreira dentro do Grupo Folha desde 1985, Isso. passando pela área comercial do grupo, e depois você teve aí uma guinada para a área de novos negócios. Isso foi um movimento natural para você? Olha, Vitor, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e dizer o seguinte: na vida tudo tem que ser natural, né? Porque se não for natural não tem graça, né? E de fato, eu não planejei nada. Aliás, para te confessar aqui, eu, na verdade, programei trabalhar no Grupo Folha por 3 anos. Era a minha meta. 3 anos para mim era o suficiente trabalhar no Grupo Folha. Mas estou lá há 30, né? Como você bem colocou, estou há 32 anos, né? Mas são 32 anos que passaram assim, uma velocidade espantosa. Por quê? Porque a cada momento eu tinha desafios novos no grupo. É impressionante isso. E aí o tempo vai passando mais rápido também, né? Porque os desafios vão acontecendo. É como se eu tivesse vivido a cada ano empresas diferentes, né? Mas só te recapitulando um pouco, quer ver, na verdade, a minha experiência inicial foi na área comercial, como você bem colocou, na área comercial do jornal, numa época em que as agências iam até os veículos, né, no caso do jornal, entregarem o fotolito no balcão de anúncio. Era assim que a área comercial era mais receptiva do que ativa. Ou seja, não existia área comercial. Então, em 85, a gente criou o projeto da área comercial da Folha. Estadão também, mais ou menos nessa mesma época, fez a mesma coisa. Então, foi muito interessante essa criação, porque eu já trabalho desde os meus 14 anos de idade, então, portanto, 40 anos trabalhando. Então, eu já tinha alguma experiência em agência de propaganda. Então, quando eu entrei no mercado, na Folha, no caso específico, o meu foco era a área de publicidade, venda de anúncios publicitários. Era isso que eu trabalhava. No começo, falando muito focado em mercado de turismo, hotéis, agências de viagens. Um mercado muito bacana, um mercado muito interessante de trabalhar. E depois, durante, pra você ter uma ideia, eu fiquei 9 anos na área comercial, e eu comecei como vendedor, como na época era contato publicitário, né? E hoje já entra com cargo de executivo de negócios, que é mais charmoso. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Mas enfim, comecei como contato publicitário, 4 anos depois eu era diretor de publicidade do grupo, né? Passei por coordenador, supervisor, gerente geral e diretor, muito rapidamente, né? E o grupo tem uma questão que é a meritocracia. A gente sempre valoriza o profissional que consegue dar resultado. Então, eu imagino que, neste caso, eu também obtive bons resultados para o grupo e por isso que eu fui galgando esse crescimento rápido, né? 9 anos depois, fui convidado para trabalhar na área de novos negócios, que, na verdade, não existia. E o mais interessante é que nós estamos falando de uma era que já era o comecinho Fernando Cardoso, né? E nós estamos falando de um grupo de mídia. E um grupo de mídia que sempre pauta e sempre vai pautar pela pluralidade, pelo partidarismo e assim por diante. A Folha sempre pautou isso de uma forma muito séria, né? Tanto é que não é à toa que é o maior jornal do país, com essa filosofia. E eu me lembro que na ocasião que a gente estava discutindo sobre essa criação dessa área de novos negócios, por que nós íamos nos aventurar a criar essa área de novos negócios, já que o grupo era tão verticalizado em publicações, no caso em jornais? E a resposta que me veio, que me deram, foi que, enfim, o mundo estava mudando, né? Estou falando em 94, 93, 94. As telecomunicações estariam sendo abertas no país, né? Então, as privatizações do sistema Telebrás já estariam em andamento. Foi um grande marco para o país. Foi um grande marco importante para o país e que nós precisaríamos, no mínimo, avaliar se havia ou não possibilidade de a gente entrar nesse setor. E, de fato, a amplitude do que eu tinha pela frente era enorme, né? E eu abracei aquele desafio com uma forma vislumbrante e porque, obviamente, eu vi naquilo uma oportunidade, mais uma vez, de criar uma coisa nova, de poder contribuir para que o grupo abrisse os seus horizontes. Foi aí que eu participei de vários negócios dentro do grupo, um deles é uma gráfica, a Plural Editora e Gráfica, a maior gráfica de operação offset na América Latina. Fizemos associação com os americanos, com a Quad Graphic americana, que é a maior gráfica do mundo, né?
Nós temos 51%, eles têm 49% na Plural, editora e gráfica. Até hoje, essa sociedade vai muito bem, graças a Deus, esse projeto está indo muito bem, né? Bom, depois disso, tiveram vários outros negócios pequenos, que a gente acabou fazendo, mas o mais importante era um negócio que estava por vir, que é justamente o UOL, né? O UOL, eu participei da criação do UOL, isso foi em 1996. E era um momento que a web estava aí efervescendo no Brasil. Estava começando a se discutir. Estava aquela coisa, o que vai acontecer, como isso. vai ser isso, vende, não vende, é acesso livre, não é, os provedores surgindo. Bem no comecinho, né? Eu achei, acesso gratuito foi em 2000, pra você ter uma ideia. Então nós estamos falando em 96, 4 anos antes, nós já criamos um portal que hoje é o maior em língua portuguesa do mundo. Nosso benchmark naquela ocasião era a American Online, americana, que era o maior. Tinha na época 11 milhões de assinantes, eu me lembro bem disso. Chegou a vir para o Brasil na época? Chegou a vir para o Brasil e acabou não se dando certo, né? Não dando certo o projeto aqui no Brasil. Talvez uma das razões é que nós já tínhamos ocupado um bom espaço, né? Nós, que eu digo, não só o UOL, como os outros grandes provedores que já tinham na época, que a American Online tentou voltar para o Brasil, entrar no Brasil. Bom, mas voltando, abril de 96 criamos o UOL, né? Um portal com uma diversidade de conteúdo muito rica já desde o início. Depois, nesse mesmo ano, final do ano, nós fizemos associação com Abril, com o Grupo Abril. Por quê? Porque, obviamente, naquela época, o conteúdo impresso era o que prevalecia. Se falavam, para você ter uma ideia, o UOL foi o primeiro portal a trazer televisão no mundo. Isso é uma coisa curiosa. Isso foi em 97, se me falha a memória. Nós criamos a primeira transmissão de TV na internet. Mas, obviamente, que o vídeo, até porque a conexão ainda era dial-up, ainda era discada, não tinha essa fluidez que tem hoje, essa qualidade que você consegue ter hoje com banda larga. E não se falava em banda larga nessa ocasião também. Então, o que prevalecia era o conteúdo impresso. E por que não nos associarmos a uma empresa que tinha um arsenal de conteúdo fantástico, que era o caso Abril. Foi aí que a gente fez essa associação, que ficou durante muitos anos, né? Até os anos 2000, quando chegou a época do acesso gratuito, né? Enfim, e que não deu certo, e que já naquela ocasião nós lançamos um provedor gratuito chamado Net Gratuito, que foi curioso, porque nós lançamos, depois eu chamei a imprensa e disse o seguinte: vamos fechar esse projeto, não para em pé, né? Porque a motivação não era o conteúdo, não era provimento de acesso de uma forma geral, era a questão de você gerar tráfego, e que para as companhias telefônicas naquela ocasião era muito importante. Então a motivação não era a qualidade do serviço em si, era mais para garantir que os tráfegos ficassem nas suas redes. Por isso que as telcos lançaram. Uma empresa focada em conteúdo não fazia muito sentido. Não fazia nenhum sentido. Foi aí que nós lançamos a Net Gratuito e depois, 7 meses depois, ou 9 meses depois, a gente fechou, mandou fechar e eu chamei a imprensa e disse: estamos fechando porque esse modelo não para em pé. E mesmo porque se dizia muito naquela ocasião que a publicidade online é que ia viabilizar esses projetos. Já tinha alguns projetos no mundo, como por exemplo, tinha um provedor chamado FreeServe, em UK, que já era listado e que valia 3 milhões de dólares na época em bolsa em UK, mas que era um mercado completamente diferente do mercado brasileiro. Lá se valorizou muito mais a publicidade online do que no Brasil, ainda mais naquela época. Agora que os anunciantes começaram a perceber que, sem dúvida nenhuma, é um veículo muito importante e está aí o próprio UOL, o próprio Google e assim por diante, que foram modelos que se sustentaram muito com a publicidade online, né? Bom, mas aí continuando a história, tentando te responder, quer dizer, na verdade, as coisas foram acontecendo dinamicamente, né? O mundo da internet é um mundo muito dinâmico, né? O que é bom e o que é ruim, né? Bom no sentido de que você não morre de não ter o que fazer. Enfim, não tem tédio, né? Não tem tédio. Porém, por outro lado, os desafios são enormes. Você está sendo o tempo todo desafiado a rever o seu modelo, né? A checar se aquele modelo está correto e, mais do que isso, a perceber se não tem novos modelos surgindo. E a cada momento, eu posso te afirmar que nesse segundo aqui que nós estamos conversando, alguma coisa nova está sendo criada, algum aplicativo novo está sendo criado, muitas vezes revolucionário, né? Agora, como ter a visão antecipada de que aquele negócio vai dar certo ou não, aí realmente que é a dificuldade de você conseguir abraçar esse mundo novo. Mas é fascinante, né? Eu acho que as coisas são dinâmicas. Não, com certeza. Agora, uma coisa interessante é que você participou da criação de um portal, no momento, como você disse, que a internet era incipiente, estava rolando as privatizações no país, Isso. Então telecomunicações começaram a melhorar, a conexão não era aquilo, vocês foram muito arrojados em trazer a questão do vídeo lá atrás, ainda quando a conexão não ajudava muito.
E eu queria que você fizesse uma associação com o momento que a gente passa hoje em tecnologia, porque a gente tem uma avalanche do discurso de transformação digital e eu vejo um pouco do paralelo, porque naquele momento a gente não tinha internet tão forte, mas as empresas 2.0 efervescendo no país, muita gente vislumbrando novas oportunidades de negócio, e hoje com o digital é igual. E o audível, ele está totalmente em digital por conta da questão da nuvem, só para dizer um dos pontos que vocês participam. Que paralelo você consegue fazer entre esses dois momentos, entre esses dois ambientes, e que tipo de lição você consegue extrair daquele momento da web para o momento de hoje de transformação digital, no qual a UOL está de novo inserida totalmente? Vitor, excelente pergunta. Eu diria o seguinte, como você bem colocou, são momentos distintos, momentos diferentes. Um era o início de uma revolução, que ninguém sabia direito de onde ia dar, e hoje, de fato, é uma revolução já constituída e com seus aperfeiçoamentos e essa era digital chegando, quebrando paradigmas e fazendo com que a velocidade dos acontecimentos fossem até muito mais rápidos do que aconteciam naquela ocasião. Eu diria aqui para você que a gente teve a sorte, e tem que ter sorte também, né? E muito trabalho, principalmente, em estar olhando isso mais cedo que todo mundo, né? O UOL, ele já é digital desde quando foi criado, né? Quer dizer, estamos falando de 1996. Quando a gente fala em cloud computing hoje, mas a gente já fazia a virtualização, que depois evoluiu para o cloud computing, já pelo menos no início dos anos 2000. Todo o nosso serviço de caixas postais, para você ter uma ideia, hoje nós temos 14 milhões de caixas postais ativas, todos esses servidores já eram virtualizados já naquela ocasião. Então a gente sempre teve uma visão sempre um pouquinho além do nosso tempo, o que não é fácil e que também tem que ter um pouco de sorte, tem um pouquinho também de necessidade. A gente tinha que economizar, então você tem que achar um jeito de fazer aquilo fluir de uma maneira mais otimizada, vamos dizer assim. E foi assim que a gente foi galgando e crescendo e buscando os novos desafios. Com relação à questão da digitalização de uma forma geral, eu diria para você o seguinte, que quando a gente criou o Audível, o projeto Audível, foi um projeto muito, muito ambicioso também, e né? Ambicioso, além hoje já é uma empresa sólida, já é uma empresa crescente, mas os desafios continuam, né? Nós justamente pensamos que já que nós éramos obrigados a entender de infraestrutura, a entender de serviços de TI, porque nós éramos um grande demandador desse serviço, como o próprio portal já chegamos até a pensar em terceirizar isso, mas para nós, pelo tamanho do próprio UOL, não fazia sentido nem econômico, né? Quanto mais tecnológico, a gente achou por bem, então, manter esse serviço in-house, ou seja, nós estávamos condenados a sermos bons naquilo que nós até para o nosso próprio crescimento, até para a nossa própria evolução. E já que nós estávamos condenados a fazer aquilo de uma forma a evoluir, por que não pegar aquele mesmo conhecimento e compartilhar com o mercado? Foi aí que a gente começou o projeto muito embrionário, estou falando isso já nos anos 2000, né? Estou falando de 2006, 2007, quando a gente criou o AllHost, né? Que é uma plataforma muito parecida com as plataformas de GoDaddy e Local Web aqui no Brasil também, enfim, já existia Local Web nessa época, em que nós ajudávamos a pequena empresa a poder, em 4, 5 cliques, montar a sua webpage, né, já acoplada com meios de pagamento e tudo mais. E foi assim que a gente criou o projeto inicial, de que hoje chama-se o Audível. Mas a gente percebeu que do foco inicial, que era para a pequena empresa, começamos assim, a demanda começou a surgir de uma forma muito intensa de empresas maiores, observando a própria estabilidade da plataforma que nós já tínhamos com o UOL, e dizia o seguinte, e eu recebia vários telefonemas de amigos enfim, pessoas de empresas que hoje inclusive são nossos clientes, alguns grandes clientes, que diziam o seguinte: Gil, vocês suportaram o 11 de setembro, vocês suportaram os grandes picos de audiência. É verdade. E não soluçaram, e não caiu, né? O UOL nunca caiu, o UOL sempre esteve no ar, desde que foi criado em 96. E eles nos provocavam, dizendo o seguinte: eu quero colocar meu servidor do lado onde está o data center, eu quero do lado das máquinas do UOL. E mais do que isso, eu quero que vocês façam esse serviço para mim. Eu escutava isso de um amigo, de um conhecido, de uma empresa ali, acolá, e foi aí que a gente começou a pensar o seguinte: não, então nós temos que ampliar esse leque. Não vamos ficar só na pequena empresa, não só na criação via internet, mas vamos começar a oferecer serviços mesmos para as grandes corporações.
E aí nós começamos a adquirir uma série de empresas. Você tem uma ideia, Vitor? Nós adquirimos, nesses últimos 8 anos, 9 anos, adquirimos em torno de 9 empresas, dos mais diversos segmentos. Meios de pagamento, inclusive foi a plataforma que criou o PagSeguro. Né? Nós começamos comprando uma plataforma que te oferece essa mesma plataforma para o mercado, como meio de pagamento. Tem vários clientes que utilizam essa plataforma. Nota fiscal eletrônica, EDI, e assim foi. E teve uma grande aquisição que foi a Divel, que aí já estou falando já em 2010. Foi quando a gente deu um grande salto em que nós adquirimos o maior data center do Brasil, data center comercial do Brasil, e que ampliamos e que vem crescendo barbaramente. Hoje, você tem uma ideia, nós temos 4 data centers, todos eles interligados, né? E atendemos mais de 2.200 clientes. Agora, Gil, tem uma coisa interessante na sua carreira que é o seguinte, você vem da área de vendas, então você tem o ímpeto comercial muito forte em você e, ao mesmo tempo, uma questão empreendedora, porque você ajudou o grupo a criar 2 grandes negócios, para não citar todos, mas 2 grandes negócios que são o Portal UOL e o UOL Divel. Como você consegue resumir o líder Gil e de que forma ainda hoje você influencia toda essa questão, todo esse ímpeto que tem na equipe, até no desenvolvimento, até em ganhar certificações em tempo recorde? Como que é esse líder Gil e de que forma ele influencia isso e permeia isso na empresa? Isso é uma questão importante. Eu acho que a gente primeiro dá o exemplo, né? Eu sempre digo lá em casa para minhas filhas, eu tenho 2 moças, já bem moças, uma já é casada inclusive, que meu pai sempre me deu o exemplo sem abrir a boca, sem fazer nada, só com exemplos práticos, né? Então eu vi ele estudando de madrugada, aqueles livros de engenharia, meu pai é engenheiro, enormes, e eu falava, puxa vida, que sacrifício que ele faz para poder crescer na vida, né? E o mesmo acho que a gente tem que fazer nas nossas organizações. Então a gente costuma dar o exemplo e também compartilhar conhecimento. A gente faz muito workshops internos, a gente investe muito em aperfeiçoamento da capacidade das pessoas, né? Outro dia a gente está discutindo essa questão, mas a gente está alimentando não só os profissionais do UOL Divel como o mercado, porque alguns não ficam, né, vão embora. Ótimo, eu acho isso uma excelente notícia. Né? Você imaginar que você vai passar algum conhecimento, depois amarrar as pessoas para que elas fiquem o resto da vida aí na tua organização, não é proveitoso. Eu acho que é o contrário, você alimenta o mercado, o ecossistema, inclusive para depois a pessoa também adquirir novas experiências e voltar. Tem vários casos de pessoas que saíram do grupo, voltaram para o grupo. Você vira uma referência, né? Vira uma referência. Que é muito preso, alguma coisa está errada. Alguma coisa errada, exatamente. Então, é assim que a gente costuma, vamos dizer, proliferar o conhecimento lá dentro. E outra coisa curiosa, que é muito característica do nosso grupo, a gente é muito autocrítico, né? A gente às vezes até demais. Isso é um pouco o espírito do próprio grupo, né? O jornal é assim, né? Aquele prédio da Amarelo Limeira, onde fica a sede do UOL Divel, aquilo respira democracia, né? E ouvindo todas as opiniões. O jornal ele tem essa característica, ele abre o leque para ouvir direita, esquerda, do meio, não importa, né? Isso permeia na organização. Isso permeia na organização. Então, eu sempre falo isso para o pessoal, e isso é prática, eu vivi isso no grupo. Lá você pode levar uma bronca se você fizer alguma coisa errada, ou você vai ser mandado embora se você não fizer nada. Então, aquele profissional covarde, ou que está achando que está bom onde ele está, esse está condenado a não crescer na organização. A organização ela instiga as pessoas o tempo todo a botar o dedo na ferida, a questionar como fazer melhor, vamos tentar ver como é que a gente faz melhor. Legal, foi bem feito, é como a edição do jornal, ainda mais agora online é pior ainda, né? Mas na minha época eu lembro que o seu Frias falava muito isso, ele dizia o seguinte, quando alguém chegava empolgado, seu Frias, você viu a edição de hoje, que ótima que ela está? Ele falou, muito bem, parabéns meu filho, mas já foi digerida, vamos para a próxima. E é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Gil, foi um prazer conversar com você. Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, todos esses insights. Bacana. Eu sou Vitor Cavalcante, eu conversei com o CEO do UOL Divel, Gil Torquato. A gente se vê, até a próxima.